Nós, nesse ano, teremos o novo salário mínimo nacional, que já começou a valer em 1º de janeiro, de R$ 1.212, que é um valor que representa só a correção pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. Então, com isso, vai ser mais um ano sem alta real do salário mínimo. Você participou, como ministro do Trabalho, da elaboração da política de valorização do salário mínimo, uma política que foi construída junto com as centrais sindicais e a sociedade civil. Que impacto que tem para as famílias, mas também do ponto de vista da economia, a ausência desse tipo de política no Brasil hoje, Marinho? Olha, Glauco, primeiro contar uma história para os nossos ouvintes, né, um pouquinho do resgate aí do debate do salário mínimo. Nós fizemos, antes de eu ir para o governo, sabe que eu fui para o governo em julho de 2005, né? Mas antes de ir para o governo, nós lançamos, eu assumi a presidência da CUT em 2003, em 2004, nós lançamos uma campanha forte pela redução da jornada de trabalho e pela valorização do salário mínimo, e reivindicávamos junto ao governo uma política de valorização do salário mínimo. Fizemos a marcha do salário mínimo e da redução de jornada em dezembro de 2004, ali estabelecemos um processo de negociação com o governo, que passou por 2004 em 2005, que começou de forma muito tímida ainda, mas quando o Lula me convida para o Ministério do Trabalho em 2005, eu, para aceitar assumir o Ministério do Trabalho, eu disse que seria uma das minhas pré-condições para aceitar ser ministro, se eu tivesse autorizado em fazer uma política que valorizasse o salário mínimo e tivesse, portanto, autorizado em brigar pesado com a área econômica do governo para ter essa política. Porque, reconhecidamente, a área econômica do governo, o ministro Palocci, na época, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, era radicalmente contra estabelecer uma política que nós fizemos. E o presidente Lula nos autorizou e fizemos, portanto, a partir daí, um processo de negociação que veio se transformar em lei de uma política permanente de valorização do salário mínimo, ou seja, qual que era? Era uma correção automática, como é de praxe, da inflação, e o aumento real, considerando o PIB já consolidado, ou seja, o PIB de 2 anos anteriores era crescido como um ganho real de salário. Caso tivesse a inflação, não tivesse crescimento do PIB e fosse somente a inflação, estabeleceria, portanto, a lógica de cada ano, se caso não tivesse um aumento do salário mínimo, vocês faziam uma negociação para saber a condição de dar alguma coisa de ganho real, mesmo que não houvesse crescimento do PIB, para ter, de fato, uma política de valorização do salário mínimo. E a cada 4 anos fazer uma revisão dessa política para ver se era preciso e possível incrementar a política de valorização ou se já estaria num patamar aceitável para você estabelecer a partir daí negociações mais pontuais do que a política permanente. Ou seja, mas até 22, na certeza de que haveria necessidade da política de permanente do crescimento do salário mínimo. Isso, infelizmente, foi interrompido a partir do golpe contra a presidenta Dilma, é muito claro isso, a partir do golpe, durante o governo Temer. Ele sequer repôs a inflação do salário mínimo nesse período, e o Bolsonaro vem simplesmente repondo a inflação. Para você ter uma ideia, Glauco, se tivesse mantido a política de valorização do salário mínimo, independente, inclusive desse período de forte crescimento econômico, o PIB praticamente andou de lado, mas em 2017, que foi o primeiro ano, né, depois do golpe da Dilma do salário mínimo, o salário mínimo foi para 937, teria sido 938. Em 2018 foi para 954, teria sido 957. Em 2019 foi 998, teria sido 1.003. Em 2020 foi 1.039, teria sido 1.067. Em 2021, 1.100, teria sido 1.139. Em 2022, 1.212, teria sido 1.254. Ou seja, essa era a lógica de gradativamente crescendo o poder de compra do salário mínimo, mas infelizmente isso não ocorreu. A tua pergunta, Glauco, o impacto, ele é importantíssima e determinante, ele foi importantíssimo e determinante no crescimento da renda da classe trabalhadora durante o período do governo Lula-Dilma. A política permanente do salário mínimo, ela baseia
a base do salário, da massa salarial do Brasil inteiro, e a partir daí as categorias, os sindicatos, luta para ir valorizando para cima também. E a base da economia, do salário mínimo, você tem muitas categorias que têm a base salarial com base no salário mínimo, e tem o conjunto dos aposentados e pensionistas, milhões de pessoas que ganham salário mínimo, portanto, deixaram de ser beneficiado, e você tem todo um processo da economia informal também, que muitas vezes se relaciona, se referencia no salário mínimo, ou seja, ela tem um forte impacto. E os especialistas que analisaram isso durante o período do governo Lula-Dilma dizem que, mais do que o próprio Bolsa Família, o salário mínimo foi determinante na distribuição de renda no Brasil inteiro, criando, portanto, aquelas condições que nós tivemos lá durante o governo Lula-Dilma de pleno emprego no Brasil. Porque quanto maior o poder de compra da classe trabalhadora, mais ele consome, mais você gira a economia, mais você gera empregos. A política de precarização que foi feita a partir do golpe contra a presidenta Dilma agravou o problema do desemprego e do subemprego.